Você acha que a democracia participativa e direta é a grande solução aí de todos os nossos problemas? Sinto te informar, mas você está errado. Ao menos é isso que pensa o magnífico Benjamin Constant, o paladino do liberalismo, que é o tema do episódio de hoje. Mas se a gente está errado sobre o valor que a gente dá à democracia, por que que a gente gosta tanto dela? Por que que a gente elogia tanto ela? Por que que a gente protege tanto ela? Por que que a gente critica os países que não têm democracia? Será que a gente esqueceu algum segredo tenebroso da democracia? Algum esqueleto no armário da democracia que o Benjamin Constant viveu e conheceu? Se você ignorar essa história da democracia, você vai ser atropelado, né, pelo movimento da política, o movimento da história, que é mais ou menos o que está acontecendo conosco hoje. Então, o que nós vamos fazer agora é transformar completamente a sua visão de democracia e a sua visão de liberalismo. E para entender isso, a gente tem que conhecer o homem e seu tempo. Benjamin Constant, Napoleão, Revolução Francesa, Romantismo, essa idade moderna, de que ele está falando? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou Rodrigo R. de Carvalho, esse aí falando é Pedro Cortá, e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Então vamos dar uma especificada melhor, né, nesse contexto aí do Constant e quem são nesses modernos ao qual a gente fez referência aí, né, a liberdade nos antigos e nos modernos. Então ele nasce ali em 1767, justamente na crise, né, do antigo regime, e a Revolução Francesa eclode em 1789. Então ele vai realmente ver, né, os acontecimentos, vai estar ali na vida adulta exatamente nos acontecimentos Revolução Francesa após a Revolução Francesa. E é daí que vai vir esse, digamos, pavor, né, Pedro, dele, com essa noção de democracia e de participação popular e de vontade geral, porque ele viu na prática como que isso se desdobrou numa nova forma de despotismo. Então, isso fundamenta muito bem assim a posição dele diante dessas duas formas de despotismo, seja o monárquico absolutista, seja esse democrático. E a figura dominante depois da Revolução foi Napoleão Bonaparte. Napoleão justamente centralizou esse poder e meio que traiu o ideal da Revolução, que já estava meio bagunçado ali depois do terror. Então foi uma coisa meio Getúlio, né, Rodrigo? Se por um lado ele fez reformas administrativas que foram interessantes, foram boas, ele também foi autoritário, endureceu o regime, e isso tem um problema por si só aos olhos de Benjamin Constant. E mesmo perseguido, e mesmo com tensões com Napoleão, como o Rodrigo disse mais cedo, ele aceitou participar da redação lá da Carta Constitucional. Ou seja, quem hoje em dia fica aí com medo de negociar com os outros lados do espectro político, está devendo aí ao Benjamin Constant, que dá para fazer isso sim, e quando a coisa ficar ruim, ficar podre, você sai fora. Como o regime de Napoleão era sustentado pela guerra, e o Benjamin Constant também vai destacar pela censura, ele tinha que essa necessidade de ser uma máquina de guerra. Eventualmente ele é derrotado definitivamente em Waterloo, e aí a partir disso há uma restauração, e é nesse período que o Benjamin Constant vai ter uma atuação como um deputado liberal. Mas liberal aqui nesse conceito é uma atuação voltada para diminuir o poder do rei e aumentar o poder das representantes. Um pouco diferente do liberal de hoje em dia. A verdade é que a Europa estava passando por transformações, né, incríveis, fantásticas e extraordinárias, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico. Então a gente estava ali já na tábua da beirada, né, das revoluções sociais, econômicas e políticas, tanto do capitalismo comercial se desenvolvendo, quanto da revolução industrial que estava ali logo na curva da esquina, pronta para acontecer. E a partir desses dois movimentos, a constituição social das sociedades modernas ia mudar radicalmente. Então a gente ia ter novas classes sociais, você ia ter uma urbanização acelerada, você ia ter a classe de comerciantes ganhando grande poder, né, a burguesia, no linguajar marxista, né, Pedro? Então, tudo isso vai distanciar ainda mais, né, Pedro, o conceito de liberdade dos antigos e dos modernos. Porque agora, nos modernos, a grande questão vai ser a escala populacional gigante, aumentando de maneira agressiva, você vai ter a diversidade dos interesses, né, se encontrando nessa nova forma de governo que é o liberalismo, que a vida privada tem uma centralidade, a liberdade individual tem uma centralidade, a proteção dessa liberdade frente ao Estado e frente às outras forças vai ter uma centralidade que nunca antes vista na história da humanidade. Eu costumo brincar com os alunos, Rodrigo, que Atenas aí no seu auge tinha uma população votante do tamanho de Volta Grande, que é uma cidadezinha aqui do lado.
que é menor que a Lei Paraíba, que já é pequena pra caramba. Então você vê que muita coisa mudou. E é claro que as ideias podem ser reutilizadas. E esse pessoal aí desse período, eles tinham aquilo que o Luiz fala quando ele estava ensinando sobre iluminismo, num outro episódio aqui, que é o cosmopolitismo, né? Eu vou pegar essas ideias que estão aí e vou usar elas. E aí, justamente, para usar uma ideia, você precisa agora atualizar ela ao seu contexto, a nova situação que você tem. A ideia ainda é útil, a ideia ainda é interessante, mas você precisa agora recolocar ela. E aí a questão é essa que nós deixamos aqui para vocês. A liberdade para os antigos é a mesma coisa do que para os modernos? E para nós, né, Rodrigo, que somos filhos e netos dos modernos, e aí muitos poderiam dizer que a nossa lógica ainda não é pós-moderna de verdade, a gente não superou a modernidade, a gente ainda é herdeiro da modernidade. Pedro Cortá, se você é a favor, né, do liberalismo, da capacidade do ser humano de inventar coisas e do financiamento coletivo das coisas, como que você pode apoiar o Não Precisa Copiar? Não só se você é a favor do liberalismo, se você é contra também, porque a gente fala a favor, a gente fala contra. Nós somos meros professorzinhos de filosofia aqui. A gente vai falando o que tá no currículo. Então, às vezes, o pessoal entra nos vídeos, né, Rodrigo? Fala assim: ah, vocês são liberais, ah, vocês são comunistas, ah, vocês são isso. A gente é várias coisas, mas não necessariamente o que a gente está falando no vídeo, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente, Pedro Cortá. Nós aqui, a gente apresenta até as coisas que a gente detesta com paixão de quem ama aquela porcaria, para no final a gente dar uma detonada. Então, se você quer saber se a gente pensa realmente aquilo, vá para o final do episódio, você vai ver se a gente vai largar a mão na crítica ou se a gente vai babar o ovo, né, da teoria. E aí tem três formas principais de apoiar. A primeira forma é a forma do dever, socrático-kantiana. É nosso dever divulgar a filosofia na internet brasileira e em breve no mundo todo, né, Rodrigo? Agora o YouTube está fazendo dublagem automática. Então vocês não vão receber um centavo. Mas se é nosso dever divulgar, é dever também seu que está aí ouvindo divulgar. Afinal, o dever tem que ser universalizado, não é, Rodrigo? O dever tem que ser o mesmo para todo mundo. Exatamente, exatamente. Se você acha que a gente não tem que receber nada para aumentar o padrão cultural da humanidade, você também tem que colaborar para isso. E aí é seu trabalho divulgar os episódios com quem tem interesse nesses assuntos. E são vários assuntos. Mas se você é diferente, acha que a gente merece um dinheirinho para comprar um microfone novo, uma câmera melhor, um ring light de qualidade, comprar uma estante mais bonita para ficar aqui no fundo, sei lá, cortar o cabelo, que eu tô sem dinheiro, tô esperando virar o cartão para poder cortar o cabelo, você pode contribuir com R$ 5, míseros R$ 5, através da nossa campanha de apoio recorrente que está aí na descrição, que seria o apoio sofista pragmático, mas para aqueles que são endinheirados, né, Rodrigo, que são poderosos, que são reis da São Europa do burgueses. século XVII, como eles podem fazer, Rodrigo? Se você está cheio da grana, aí você não tem jeito, você não tem como fugir de um apoio romântico idealista ou idealista romântico, dependendo aí da sua tradição, das suas afiliações filosóficas. O que consiste esse apoio? É o apoio onde você quer dar vintão por mês, colocar no seu cartão de crédito, deixar rolar, para apoiar. Aí sim, é um apoio que assim, a gente vai mudar tudo no Não Precisa Copiar. A gente vai largar aulas de extensão para poder se dedicar mais ao Não Precisa Copiar. E você aí de casa conhecia Benjamin Constant? O pessoal de Juiz de Fora conhece, né, Rodrigo? Que tinha um Benjamin Constant aqui, mas não é esse, é o lá da França, lá do pós-Revolução Francesa. Vocês conheciam a corrente política dele, essa mistura de liberalismo com romantismo, Madame de Staël? Tem interesse em algum dos assuntos que a gente mencionou nesse vídeo? Quer que a gente aborde com mais profundidade? Diz aí pra gente. Coloca aí tudo que você quer no comentário. Se você chegou até aqui e não curtiu ainda, olha aí, eu percebi que você não curtiu. Então curte o vídeo e compartilha para aquele amigo seu que é fã de uma democracia direta, liberal, que é fã de uma Tanta monarquia. liberdade, né, Rodrigo? Tanta liberdade pro cara não curtir o vídeo e Não desistir. curtir. Você, na verdade, você não é livre para não curtir. Isso aí eu sou contra, o Pedro é mais liberal que eu. Isso é um absurdo completo. O mínimo que você pode fazer é curtir. Então foi isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Puta que pariu, que serra filha da puta. Ela tá em silêncio até eu abrir a minha boca. A importância de você apoiar é isso aí, ouvinte, pra gente comprar aqueles negocinhos assim, ó, vedar a nossa sala e não ter mais barulho de serra. Tá maluco. Olha isso.